Bom, o primeiro vídeo dos padrões do projeto é o Builder. E no início de cada vídeo dos padrões do projeto, eu vou dar um Ctrl V aqui de uma definição. Eu basicamente escrevi Design Pattern, né, Pattern, ali no Google e passei o nome do padrão, que é o Builder, depois. E a primeira que eu vi, achei mais coerente, eu dei um Ctrl C e agora eu Ctrl V aqui, tá? Então eu vou ler e só depois qualquer coisa eu explico, tá? Porque às vezes é um pouco enrolada, certo? Na grande maioria. Então, o Builder é um padrão de projeto de software criacional que permite a separação da construção de um objeto complexo da sua representação, de forma que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. Eu vou. Aqui ele fala aqui, ó, permite a separação da construção. Pode ser pode ser separado ou junto, tá? Não necessariamente separado. O Builder funciona de outra forma também. Eu já mostro as duas formas que dá para implementar ele. Mas dá para se apegar aqui, ó, um objeto complexo, ou seja, um objeto que a probabilidade dele ter as classes que representam, né, esse objeto, elas têm muitos atributos e podem ser criadas de formas diferentes, que é o que ele fala aqui. Então, aqui para esse exemplo, tá, eu elenquei uma classe que eu chamei de address, e eu passei só dois atributos, defini só dois atributos para ela, tá? Street e complement, certo? Normalmente no endereço, por que eu escolhi address? Porque foi a primeira coisa que me veio na cabeça que tem muitas informações. Por exemplo, um endereço, né? Ele pode ter rua, número, complemento, o tipo dele, se é avenida, se é o que for, entendeu? Então, é um, é uma classe que os objetos que derivam dela, que são instâncias dela, podem ser construídos de N formas. E para te não perder tempo criando vários construtores aqui, tá? Uma boa prática e uma boa aplicação de padrão de projeto é o Builder. E existem duas formas de aplicar o Builder, tá? Eu vou apresentar essas duas. E que eu vou um pouco de encontro com essa questão da separação da construção aqui. Por quê? Tu pode definir o teu builder dentro da própria classe que tu vai criar, tá? Que é esse padrão aqui dentro de address, tá? Que tu tem o método que te dá uma instância dela dentro da tua própria classe, builder, tá? E tu utiliza os métodos com o mesmo nome do teu atributo, tá? Retornando o próprio disso, ou seja, a própria instância que tu tá lidando de endereço, tá? Basicamente isso, tá? E depois tu coloca os getters caso tu precise. Tu não tem os setters. Essa é a primeira implementação. Então vamos ver ela na prática. Então aqui, ó, eu venho aqui, veio address igual a address.builder, que é o método que me dá uma instância. Se eu quiser já colocar a instância aqui, então eu vou dar um salt de address aqui. Como eu tô com o toString implementado, vai tentar printar street complement. Vamos rodar o builder aqui. Vai ser 2 nulls. Só criei a instância e não dei valor nenhum para street. Isso. Digamos aqui que eu dei um valor para rua lá. Vamos mandar imprimir. Tem que ter só street implementada. Informada. Beleza, tá? Se eu botar o complemento tal. De novo, tá? Aqui, no meu exemplo, eu coloquei apenas dois atributos. Mas pensa que a classe pode ter, sei lá, pensa que tu tá desenvolvendo aí, chega um momento que tu tem uma classe que tem 40 atributos e a construção dela pode ser feita de N formas. O Builder se aplica muito bem para isso, tá? Nesse, uma das aplicações dele é essa, tá? Ele se aplica muito bem. Então, tá aí, ó, complemento tal, lá, tá? Essa é a forma de deixar o builder na própria classe address. A segunda forma é quando tu separa em outra classe, deixa outra classe a responsabilidade de criar esse objeto address, tá? E para isso, uma boa prática é a classe builder tá no mesmo pacote da tua classe de modelo que tu tá querendo utilizar e
eu acredito, eu não cheguei a ler isso, mas um bom, até onde eu via hoje de implementações e livros que tem, sempre é adotado o padrão, ó, Address Builder, tá? Que é o construtor de address, certo? Então, quando eu abrir ela aqui, ó, vocês vão ver que tá comentado os meus códigos de setStreet, setComplement, do método streetComplement, tá? Eu mantenho o mesmo padrão de método aqui, só que ao invés de eu retornar this, que é address, eu retorno aqui o this, que é address builder, tá? E o meu builder, ele tem uma instância de address que eu instancio toda vez que for feito um new address builder, tá? Então, aqui, ó, eu vou descomentar isso aqui, vocês vão ver que dá pau, por quê? A boa prática é, já que eu tenho um builder, eu deixar eles no mesmo pacote e transformar o construtor default da classe minha aqui, que vai ser dos objetos construídos dela, em protected, que só a builder pode instanciar, ou as classes do mesmo pacote, tá? É um bom padrão aí, tá? Então, eu tenho o mesmo método builder, ó, só que ao invés de eu ter um retorno de address, eu tenho um retorno de address builder. E eu tenho os mesmos métodos, só que ao invés de eu guardar o estado aqui no meu address builder, eu já faço o set do estado no próprio address que eu tenho aqui, tá? É só isso. Então, essa é a diferença básica. E por fim, eu tenho um método build que me retorna esse address construidinho. Porque daí o que acontece? Vai acontecer isso aqui, ó. Deixa eu implementar só os sets. Na verdade, eu vou deixar comentado isso aqui na minha address. E vou descomentar os meus sets, que eu também defini como protected aqui, tá? Certo? E aqui, ó, no builder, qual que é a diferença? Ó, pode ver que já deu pau, porque eu comentei lá no coisa. Qual a diferença? É que quando eu fizer um var address, em vez de usar a classe address, eu uso a address builder. Builder. Aí aqui eu passo street. Eu vou passar as mesmas informações daqui, tá? Opa. Complement. Tá? E ao invés de eu terminar assim, eu sempre termino com ponto .build, que ele me retorna uma instância de address e não de address builder. Porque se eu deixar sem o build, ó, tá vendo aqui a IDE me ajuda nesse processo, ó. Aqui tá mostrando address. Se eu deixar sem o build no final, ó, ele é um address builder a instância que tá pegando. Então tomem esse cuidado, tá? Sempre coloco um ponto .build no final. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que sai o mesmo resultado aqui de cima. Tá rodando ainda, ó. R lá, complemento tal. Pronto, rodou R lá, complemento tal. Mesma coisa, certo? Então, essas duas formas, duas implementações conhecidas do Builder, tá? Algumas coisas mudam, tá? De uma implementação para outra. Umas pessoas botam init aqui em vez de Builder. Outras botam get em vez de build. Então, muda só isso, mas o conceito é esse. Então, a primeira aplicação do Builder, uma boa aplicação dele, é quando tu tem uma classe com N atributos, muitos atributos, na verdade, e ela pode ser construída em N formas. E a segunda aplicação é uma boa prática, tá? Digamos lá que vocês estão trabalhando num projeto e vocês estão mexendo num método que já existe, e esse método, ele é... Eu vou deixar aqui, lá, tá? Um método qualquer. E esse método, ele já tem uns 4 argumentos diferentes, de tipos diferentes. Pode ser das próprias classes de vocês, ou os tipos do Java mesmo, tá? String S, string P, tá? Uma boa prática e uma boa aplicação do padrão de projeto Builder é, na equipe de vocês, se é que isso já não está definido, tá? Ter um limite, um número limite de argumentos que pode ter antes de criar um builder. Digamos, até 4 argumentos no meu método, ok. Quando eu tiver que adicionar o quinto aqui, o quinto string w, tá? Eu devo criar um builder. Por quê? Eu encapsulo todos esses argumentos dentro do builder. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar uma class static builder. Opa, porque eu botei class static class builder, tá? E aqui eu coloco
os meus argumentos. Tá? Essa é uma boa aplicação do builder. Por quê? Ao invés de eu passar trocentos argumentos para o meu método, eu passo só uma instância de builder. Builder. E ao invés de eu trabalhar direto com x, y, s, p aqui, eu uso builder.get, tá? Então aqui eu encapsulo todos, private s, ó. Vou botar aqui, private p, private string w. Aí aqui eu implemento os getters e setters. Tá? Vantagens de utilizar isso. Primeiro, se tiver que ter mais um argumento, mais alguma informação que precisa passar para dentro desse método ou de N métodos, eu só defino aqui. Certo? Só defino aqui com getSet e utilizo aqui no meio. Pensa que se esses argumentos vão ser passados para outro método ou são dois métodos diferentes, é o 1 e o 2, tá? Olha só, se eu manter esses dois aqui, eu não preciso mexer nos argumentos desse aqui. Outra vantagem é a questão da leitura, fica muito mais legível. Eu já trabalhei em projetos que, sei lá, sério, um método tinha em torno de 20 argumentos. Chega um momento que nem a própria IDE te ajuda na quantidade de argumentos. Na utilização desses métodos, então, é horrível. Se tu tem um builder, fica muito mais simples, porque tu tem encapsulado ali todos os estados dos argumentos que tu quer passar também, tá? Então, é outra aplicação que o builder pode ter. Eu espero ter ajudado, espero que vocês curtam esse vídeo. Pode deixar o like, se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E por esse vídeo era isso. Até o próximo.